Boa noite, pessoal. Uma pequena falha no início da transmissão, mas espero que estejam me vendo agora e acompanhando o estudo. No estudo de hoje, vamos voltar ao estudo da relação do psiquismo com as desarmonias que a gente tem, e especialmente hoje os medos, estudando um pouco a relação dos nossos medos de hoje com o nosso passado. Antes, fazendo então, para iniciarmos, pedindo amparo, o auxílio da espiritualidade que sempre nos acompanha, que possamos ter uma noite produtiva, que as informações possam ser úteis para o nosso crescimento, para a nossa caminhada. Rememorando a proposta do Vida Consciente. O projeto Vida Consciente nasceu de uma observação que as pessoas buscavam atendimento na casa espiritualista, espírita, e depois eram auxiliadas, sim, mas depois de algum tempo retornavam com mais ou menos os mesmos problemas. Então, esses atendimentos estavam sendo paliativos, porque a pessoa não tinha uma melhora real. E, com certeza com a intuição também da espiritualidade, chegou-se a esse entendimento, essa conclusão de que é necessário trazer o atendido para a sua própria cura, para ele assumir a responsabilidade de conhecer e entender o que está acontecendo com ele. Aí sim, se ele entende os motivos dele estar com aquele problema, com aquela dificuldade, ele vai saber como evitar, para que lá na frente não tenha mais. Então daí nasceu essa proposta de estudo, onde a gente tenta entender melhor o funcionamento do ser humano, entender o que a gente está fazendo aqui, o que é a vida, o que é uma caminhada evolutiva. Então, aqui eu tenho a relação do formato quando podíamos estar presencialmente lá no CEPA, né? Mas independente disso, a gente consegue fazer atendimentos mesmo que à distância, né? E estamos dando continuidade no modo agora exigido por essa pandemia, mas aos poucos tudo vai se normalizando, ou ao normal anterior, ou a um novo normal, né? A gente não sabe ainda como vai ser, mas continuando nesse trabalho. Então, é apoiado em 3 pontos principais: o conhecimento das leis universais, o Evangelho é um repositório dessas leis. A gente que não sabia disso achava só bonito falar disso, mas como é complicado a gente botar em prática, a gente acabou deixando de lado. Então, o que são essas leis universais? É o perdoar 70 vezes 7, é amar ao próximo como a si mesmo, é o não julgar, é amar os inimigos. Então, se eu entendo que a lei de causa e efeito é o enunciado, está enunciada nessas orientações aqui, eu vou ter mais força para botar isso aqui em prática. Então, se eu sei que tudo que eu jogo para o universo volta para mim, então eu sei que eu sou o maior beneficiado de amar ao próximo como a mim mesmo. Porque lá na frente as posições vão se inverter. O próximo vai estar no meu lugar e eu vou estar no lugar dele, principalmente se eu não o respeitei. Então, se eu sigo essa orientação, eu só estou fazendo bem para mim mesmo. E a gente não entendeu isso, achou que só o próximo ia se beneficiar e não botou em prática. Por que amar os inimigos? É a lei de causa e efeito. O inimigo de hoje é aquele que no passado eu o tornei meu inimigo. Senão ele não teria condições de me atingir, de fazer algo para se tornar meu inimigo. Então, se eu entendo que eu não colho o que eu não semeei, ou
tudo o que eu estou passando hoje é fruto de algo que eu plantei lá no passado, eu não me revolto mais, eu não tenho mais sentimento de injustiça, eu vou arregaçar as mangas e fazer o que estiver ao meu alcance para resolver a situação. Então, amar os inimigos não é trazer para dentro de casa para confraternizar. O conceito de amar está muito deturpado. Amar é compreender o outro e não querer mudá-lo e não querer prejudicá-lo por ele ser o que é. O conceito de amor está lá na codificação espírita, apoiado em 3 pontos também. Benevolência para com todos, ou seja, boa vontade para com todos, não só para aqueles que a gente gosta ou que concordam com o que a gente pensa. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, não julgar o outro quando forem imperfeitos, porque nós também o somos. E o terceiro ponto é o perdão das ofensas. Se o outro, não sendo perfeito, conseguir me atingir, eu ainda o perdoo. E esse é o conceito mais próximo, ou um melhor entendimento do que é o amor. Então, amar os inimigos não é trazer para dentro de casa e confraternizar. Amar os inimigos é ter boa vontade para com eles, não querer prejudicá-los, é ter indulgência, não julgá-los e perdoá-los. Isso é amar. Então, a gente não está botando muito em prática esse ponto aqui de amar ao próximo como a si mesmo. O não julgueis também pelo mesmo motivo. A gente não sabe o que está lá no passado. Então, eu não tenho como julgar o outro. Não sei pelo caminho, qual o caminho que ele passou. Então, a outra pessoa que às vezes tanto me incomoda dentro de casa, se eu compreendo isso, eu não me incomodo mais. Eu sei que ela não está agindo dessa forma só para me atingir, só para me prejudicar. Ela está agindo dessa forma porque acredita que essa é a melhor forma dela viver, dela tocar a vida dela. Então eu compreendo que é o jeito daquela pessoa e não me incomodo mais com isso, não me perturbo mais com isso. Então a vida fica mais tranquila. Mesmo que lá fora não mude nada, no mundo e nas pessoas eu mudei, porque eu estou percebendo, me colocando frente ao mundo de uma forma diferente. Entender também que nós não temos o poder de mudar o outro, nem uma vírgula sequer. E quem tem essa presunção vai acabar descobrindo que não tem a amargas penas. Vai sofrer um bocado até chegar lá. Nós podemos mudar e devemos mudar a nós mesmos. O nosso exemplo, sim, pode ajudar a fazer com que os outros queiram se mudar. Mas é o nosso exemplo que vai fazer isso. Não é o que a gente fala, né? Aquele ditado, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Né? É justamente o contrário, as pessoas se espelham no que a gente faz, no nosso exemplo. O que a gente fala não tem muita importância. Então, diria que a única forma de aprendizado da gente ensinar os outros é o exemplo. Então, compreendendo que tudo isso aqui é uma lei de causa e efeito, eu vou envidar esforços para efetuar as mudanças necessárias. Lei de sintonia vibratória, essa está mais em voga agora com o advento da física quântica, né, que conseguiu demonstrar o funcionamento dela. Né? Tudo que a gente vibra, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive, a gente atrai situações semelhantes. Então, se eu quero estar bem de saúde, eu não posso rezar para curar doenças, porque eu vou estar atraindo doenças, porque o meu desejo é curar doenças. Eu só vou curar doenças se eu tiver doenças. Então, muito cuidado com o que a gente pensa. Só esse conhecimento aqui já retira um bocado de dificuldades desnecessárias que a gente traz para a nossa vida. Então, se eu quiser ter saúde financeira e rezar para pagar dívida, o universo vai mandar dívida. O meu desejo é uma ordem. Então, o universo não entende gramática, ele entende vibração. Então, a gente tem que focar sempre no lado positivo, no copo meio cheio. Por isso, a grande valia do agradecimento.
Então, sempre procurar um motivo para agradecer, mesmo que a gente tenha 9 para reclamar. Vamos buscar aquele motivo para agradecer, porque a partir desse motivo a gente vai atrair mais motivos para agradecer. A gente de vez em quando encontra pessoas por aí, né, que só falam desgraça, porque só ficam reclamando da vida. E cada vez as coisas vão atraindo mais situações para continuar reclamando. Então a solução é agradecer. Se eu entendo que isso é uma lei que afeta a minha qualidade de vida, eu vou me esforçar mais para agradecer, para quebrar esse vício de reclamação. Então, se eu entendo esses 3 grupos aqui, as leis do psiquismo também, o entendimento como funciona a minha mente, o meu campo emocional, meu campo mental, porque eu sou dessa forma, porque eu sinto desse jeito, porque eu tenho essas reações. Então, entendendo isso aqui, eu também vou conseguir mudar atitudes minhas, me esforçar para mudar hábitos, vícios, culpas que não devo mais ter, mas tenho, medos que a gente vai ver hoje um pouco, condicionamentos, crenças, conceitos, preconceitos, automatismos, conveniências, verdades. Então, todo esse conjunto aqui criou uma estrutura de caráter, que é o que a gente é hoje. Então, o que a gente vivenciou nesses milênios passados define o que a gente vive hoje, a maneira como a gente vive hoje. Então, eu preciso fazer uma revisão nisso tudo, porque até agora eu não parei para pensar sobre isso, até porque nem sabia disso, que isso funcionava desse jeito. Então, agora que eu estou entendendo as regras da vida, fica mais fácil de eu botar em prática essa mudança, que é necessária. E agora eu sei que vale a pena a mudança, então eu vou me esforçar para mudar. Então, algumas dessas mudanças aqui vão ser fáceis. Eu só tinha aquele hábito por não saber que era prejudicial. A partir do momento que eu sei que é prejudicial, eu paro de tê-lo, mudo. Um vício já é mais complicado, foi estruturado ao longo de várias existências. Então, nesses casos, quando eu quero mudar, eu sei que devo mudar, mas não consigo, isso é mais forte que eu, aí eu busco atendimento de captação, apometria ou em outras terapias como a sistêmica, constelação familiar e outras TVPs também que trabalham esse mesmo campo psíquico e aí nos auxilia a conseguir efetuar essa mudança, porque essa causa mais forte que eu foi tirada de lado, saiu do meu psiquismo, não está mais me influenciando negativamente. Então, o psiquismo, essa figura que já é conhecida de vocês, é retratado aqui numa parte do nosso inconsciente. Então, tudo que eu já fui no passado fica gravado, registrado no meu psiquismo. E como eu falo que a gente está em final de curso, em transição planetária, a gente já foi de tudo. Por isso a gente não pode apontar o dedo e julgar ninguém. Porque a gente já foi, e se isso nos incomoda é porque não está resolvido dentro de nós mesmos. Para a gente entender isso, tem um ditado da psicologia que diz mais ou menos assim: quanto mais Pedro fala de João, mais conheço Pedro. Porque Pedro fala de João aquilo que está incomodando nele, o que entra em ressonância com o que está no campo psíquico dele. Então a gente percebe no outro aquilo que temos em nós mesmos. Tem um relato que também esclarece um pouco isso, não sei se é verdadeiro, mas serve para a gente fazer uma analogia, que quando os primeiros índios brasileiros viram as caravelas, eles não perceberam aquilo, porque não fazia parte do contexto de vivência deles. Eles não tinham no cérebro uma analogia para saber o que era aquilo, que podiam ter pessoas lá dentro daquela estrutura, né? E só conseguiram perceber quando as caravelas chegaram próximas que foi possível enxergar as pessoas. Então, pessoas eles já percebiam que viviam em comunidade ali, indígena, né? Então, só conseguiram perceber as caravelas quando foi possível ver as pessoas. E aí começaram a definir que era algo estranho, diferente. Então, a gente só percebe lá fora o que tem dentro da gente.
Por isso não julgar, por isso não apontar o dedo, por isso se esforçar para com os nossos preconceitos, para que lá na frente a gente não vivencie aquilo que a gente tanto critica e condena no outro. Então, me alonguei um pouco nessa introdução, mas acho que foi necessário a gente reforçar um pouco essa parte. Então, no último estudo que tratava das doenças com psiquismo, a gente parou no medo de altura. Então, hoje vamos continuar com medo de animais. Então, medo de animais pode ser por ataques de animais ou maus tratos aos mesmos. Em alguns casos, ocorrem pessoas que trabalharam com magia negra, utilizando sangue ou vísceras de animais, e temem-os por culpa. Então, quando esse medo de animal é irracional, quando a criança, quando pequena, não foi atacada, não teve nenhum episódio que possa explicar esse medo, aí a gente investiga no psiquismo, onde está a causa disso. Já várias situações dessas eu acabei tratando, de pessoas que procuraram atendimento por conta disso, e a maioria delas teve uma grande melhora nessa situação. Ainda é um pouco de receio, lógico, um pouco de medo faz bem para que a gente mantenha a nossa vida, né? Isso é um recurso da própria natureza, né? De autopreservação, mas não é mais aquele pânico irracional, né? A pessoa consegue contornar, consegue logicamente se desviar do perigo e não ter mais aquele pânico. Medo de aranhas. Geralmente tem presenças de vidas passadas que mudou a sua forma perispiritual numa forma aracnídea, ou pessoas que foram vampirizados por espíritos em forma de aranha. Então a alma ela é muito plástica, muito plasmável. Ela sofre, ou seja, ela se molda de acordo com um comando mental. Então, algum espírito, um terceiro, pode hipnotizar a pessoa e fazer com que ela, o fenômeno chamado de zoantropia, né? A pessoa volta à forma de um animal por um comando hipnótico. Ou pela pessoa estar fixada numa mágoa, numa vingança, numa raiva, ela perde também a sua forma humana e vai degradando, voltando ao reino animal, e depois até mesmo sem forma. Ela perde a sua forma e chega no que a gente chama de ovoides. Então, o medo de aranhas pode estar relacionado com uma vivência onde a gente se deformou e ficou nesse aspecto, ou por ter sido vampirizado, ou também no caso de quem praticou aí algumas bruxarias no passado e também tinha uma ligação forte com aranhas, né? Geralmente as bruxinhas disfarçadas hoje têm um medo irracional de aranhas. Medo de armas. Geralmente uma morte ou violência por armas lá no passado. Então você busca a causa, busca essa vivência que está ligada a esse medo e retira aquela consciência daquela situação, para ela perceber que aquilo já passou, que o corpo já morreu, que ela já seguiu em frente, que aquilo não representa mais um perigo, ela ainda está em pânico, porque o corpo morreu e ela ficou presa naquele pânico da morte, daquela violência. Então, também altamente curável com um atendimento de captação. Medo de autoridade. Então, geralmente
criaturas, pessoas que cometeram crimes e permaneceram acobertadas pelas leis humanas, ou fugitivos que conseguiram ocultar-se, passando impunes, ou que agora padecem o efeito dos remorsos e o medo inconsciente de serem descobertos. Então, a pessoa lá no passado fez algo e a justiça humana não o condenou, não o pegou, ela fica com esse receio de ser descoberta. Então, é melhor a pessoa ser pega pela justiça humana e pagar a pena aqui do que ficar carregando isso por vidas e vidas lá para frente e nunca ter uma vida tranquila. Então, não vale a pena você escapar da justiça. Não é esse negócio do jeitinho brasileiro, não vale a pena. Não é algo bom para a nossa caminhada evolutiva. Pode ser também mau uso do poder e abuso da condição de autoridade na qual estavam investidos. Também quando estavam protegidos pela própria instituição da qual faziam parte, né, ou por comparsas graduados e influentes. Então, hoje temem-nas por medo de que sofram as mesmas violências e o desrespeito que causaram aos semelhantes. E vão sofrer mesmo, porque é uma lei de causa e efeito. E esse medo acaba propiciando a eles passarem por isso. Vai atrair situações para que eles passem por essa situação. Então, nada do que a gente colhe é azar, é acaso, é injusto. Tudo tem um motivo ali. Medo de baratas. Então, ocorrem criaturas que morreram, mas não desencarnaram. Ficaram presas ao corpo em decomposição, geralmente suicidas. Então, a pessoa desencarnou, mas ficou ali presa, presenciando a degradação do corpo físico. E aqueles insetos todos se alimentando da carne. Então é realmente uma situação horrível e hoje traz esse medo aqui mais para um pânico, né, de baratas. Né? Eu lembro de um vídeo do Mário Sérgio Cortella que ele comentou que estava ele e um colega num evento lá no Nordeste e os dois acabaram estando no mesmo quarto de hotel, lá com 2 camas de solteiro, né? E de repente apareceu uma barata no quarto do hotel. E o Mário Sérgio Cortella é um homenzarrão, né? Grandão, alto. Tem lá perto dos seus 100 quilos, né? E ele pulou em cima da cama, e o colega de quarto dele também, e ligou para a recepção apavorado. E quem estava lá do outro lado não entendeu. Ele assim, ó, quero informar que tem uma barata aqui no quarto. Aí, não sei se era camareira ou atendente, né? Ah, tá, uma barata. Não, você não está entendendo, tem uma barata aqui. Manda alguém aqui para tirar ela. E ele em cima da cama, morrendo de medo da barata. Então, um candidato aqui para tratar esse medo aqui no atendimento de captação. Então, realmente, só quem tem sabe o que é. Quem olha de fora acha que é encenação, acha que a pessoa está fazendo mais do que é. Não é, algo irracional, não dá para você controlar, porque além do que você está vivendo ali, assoma toda uma carga emocional de uma vida passada. Então, é muito difícil de você lidar com essas dificuldades, com esses medos, como também uma pessoa com síndrome do pânico, né? É algo muito semelhante ao medo de morrer, não tem sentido aquilo, mas ela tem aquela sensação de que a qualquer momento ela vai morrer, não tem explicação, porque a causa está numa experiência vivida lá no passado, que não está mais presente hoje. Mas toda aquela carga emocional aflora e a pessoa sente aquilo, como se realmente fosse acontecer. Então, quem está de fora, se acontecer isso com os familiares, tem essa compreensão e auxilia a pessoa da melhor forma
que puderem, não negando, né, e sim auxiliando, estando do lado, estendendo a mão, com palavras de conforto, de que está do lado, de que vai ajudar. Como também a depressão, né? Muitas pessoas que têm alguém depressivo em casa não compreendem, acham que a pessoa está inventando aquilo, porque ela não tem motivos para estar depressiva, porque a causa não está ali aparente, a causa está fortemente gravada no psiquismo, no inconsciente, e quem está fora não consegue perceber isso. Medo de cachorro. Pode ser uma lembrança traumática de ataque canino ou lobos selvagens, né? Porque a nossa história evolutiva aí não é só de algumas existências passadas, né? Remonta aí a milênios, ou muito mais do que isso, né? Então, se em uma dessas existências a gente desencarnou com um ataque desse, ou mesmo que não desencarnou, passou por um ataque, esse momento, esse trauma emocional ficou registrado ali, sempre que um cachorro se aproxima, entra em ressonância com aquela memória e você sente toda aquela carga emocional ali. E realmente é um pânico, é algo difícil de lidar com isso quem tem. Então estamos chegando ao término do nosso tempo de hoje. Espero que essas informações tenham auxiliado para o nosso entendimento do que a gente é, do que a gente está fazendo aqui. Uma coisa também que eu gostaria de comentar, nós geralmente falamos, né, o nosso espírito, o meu espírito, né? Na realidade, nós somos uma pequena parte do espírito. O espírito é uma centelha divina, a gente é um pedaço de Deus. Então, a gente não tem como dimensionar o que é o espírito humano. Então, só essa compreensão de que nós somos muito complexos, Jesus também falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, ou até o muito mais, ele acrescentou. Então, nós temos ainda uma caminhada muito, muito longa no nosso entendimento. Por isso a orientação lá do hinduísmo, né, o conhecimento libera o karma, a orientação lá dos gregos, conhece-te a ti mesmo, que foi reforçada também na doutrina espírita, o conhece-te a ti mesmo, lá de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos aí um universo a ser descoberto em nós mesmos, em cada um de nós. A gente está engatinhando ainda nesse conhecimento. Então, vale a pena a gente dedicar um pouco do nosso tempo, da nossa energia, para esse autoconhecimento. Não é à toa que essa orientação está aí de várias formas e há milênios. Então, vamos encerrar com um passe à distância. O importante para que essa energia chegue em cada um de nós é que a gente esteja receptivo energeticamente, mentalmente. A distância física não prejudica em muito essa transmissão de energias. Então, pedindo auxílio aos trabalhadores do CEPA ou também demais que estejam familiarizados com o passe, que nos auxiliem nesse momento, emanando energias de auxílio, de tranquilidade, de limpeza, as energias que cada um mais necessita para uma nova caminhada de mais uma semana, que a gente consiga começar a colocar em prática esses conhecimentos, sendo cada um de nós a mudança que a gente tanto critica que o mundo deve ter, né? Que a gente seja essa mudança, que possamos ser fontes de energias de amor, de compreensão, de paz, de tolerância por onde a gente passar. Então, sentindo essa onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés, nos sentindo mais leves,
drenando tensões, preocupações, energias estagnadas, ampliando essa onda de energia para a nossa residência, para o nosso local de trabalho, para as pessoas que convivem conosco. Que a felicidade virá para todos nós, mas ela é muito democrática, ela só vem quando a gente se esforçar para que todos sejam felizes. Então esta é a chave do respeito ao outro, do amar ao próximo como a si mesmo. Nós todos estamos destinados à felicidade e ela está logo ali na frente. E agora a gente sabe como se preparar para chegar até ela. Que tenhamos uma semana abençoada. Uma boa noite a todos, que assim seja.